Então hoje nós vamos prosseguir com o tema tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz da vida, do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. E vamos ver a introdução aqui do livro Fonte Viva, capítulo 56. Conservar do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos desse texto de Emmanuel. Conservar do passado o que for bom, justo, belo e nobre. Ora, de uma forma imprescindível para que a gente leve as possibilidades de realização do que Emmanuel propõe, sempre se torna alicerce indispensável que as questões ligadas à espiritualidade, à imortalidade da alma, à compreensão das leis morais da vida são imprescindíveis. Porque é verdade que todos nós trazemos um passado cheio de complicações, de desequilíbrios, de vícios, de desajustes e de crimes. E se tem uma coisa difícil é largar esse passado em termos de sublimá-lo, de canalizar para as ações nobres. Porque sempre temos a tendência do reflexo para a repetição, mesmo de erros e atitudes danosas que nos causaram muito sofrimento. Basta nos lembrar que não são poucos aqueles que na Terra repetem as experiências desastrosas do suicídio, mesmo tendo sofrido muito no mundo espiritual. Mas ao retornar para a Terra e ter que enfrentar as circunstâncias que fugiu através da porta falsa do suicídio, voltam a repetir o suicídio. Para a gente ver como é complicada essa questão de largar o passado, trabalhar agora em valores novos, que é a proposta de renovação do Cristo e que o Espiritismo aprofunda e atualiza para nós. Então, conserva do passado apenas o que for justo, belo e nobre, mas não guarde do pretérito os detritos e as sombras, através da espiritualização persistente e continuada que nós viemos a fazer, porque senão não conseguiremos. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo. Renasce agora em teus propósitos é exatamente aquilo que, desde quando começamos a travar conhecimento com o Espiritismo, fomos orientados, estimulados e alertados sobre isso. De que antes era a nossa maneira de ver a vida e encarar os objetivos que julgávamos ser imprescindíveis para a conquista da felicidade, do êxito, do sucesso na vida material. Mas agora, na medida em que vamos levando a sério o conhecimento espírita, deve ao mesmo tempo haver uma mudança natural e substancial desses objetivos. Que é isso que Emmanuel lembra aqui ao dizer: renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam. Então, não é porque agora tenhamos e estejamos alimentando ideais de renovação íntima, de paz, de vivência da caridade, que não iremos ter obstáculos e dificuldades. Iremos ter. Mas na medida em que os valores espirituais que agora estamos nos nutrindo deles ganharem substância e renovação dentro de nós,
a gente vai trabalhar todas as dificuldades e obstáculos como estímulos para aprofundar a espiritualidade em nós. Por isso é que no final Emmanuel conclui dizendo: alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo. Porque do ponto de vista espiritual, o único inimigo real que nós temos, o obstáculo mais forte para o crescimento e para a felicidade a que somos todos destinados, somos nós mesmos. É o nosso espírito, o nosso eu ainda preso e acorrentado aos valores da ilusão, da mentira e da morte, como estivemos ao longo de diversas encarnações. É por isso que a grande vitória e a batalha maior que a gente tem a trilhar é conosco mesmos. Então vamos continuar o nosso tema, tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz da vida. É claro que na essência da possibilidade de levarmos avante essa vivência da lei de amor, justiça e caridade, a compreensão máxima que a gente faça da realidade do mundo espiritual é indispensável. Viver no mundo de provas e expiações, num mundo de atraso, diríamos, de infância espiritual, em que a Terra ainda é, e querer expressar no mundo desses caridade, amor e justiça espontâneas e legítimas, só com a base espiritual sendo bem trabalhada em nós, senão nós não conseguimos. Então, a parte em que nós estamos e terminamos na semana passada é aquela da análise da parábola de Mateus 25, 34 a 46, que hoje nós iremos concluir. Que é aquela parábola que Jesus diz que nos últimos dias, quando vier, separará as ovelhas dos carneiros e dirá às ovelhas. E aí a gente inclusive leu aqui toda a parábola, mas a gente ainda vai ver aqui uma sequência dela para concluir a percepção dela em termos psicológicos, transpessoais e conscienciais, como é a proposta do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Então é a análise dessa parte agora. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Esse entendimento que nós estamos trabalhando dessa parábola é de uma forma inovadora e com base nisso que citamos, de ser uma análise profundamente psicológica no aspecto transpessoal consciencial. Vejamos o aprofundamento que é dado dessa parte. Quando um médium é convidado a atender um desencarnado que não sabe que desencarnou, este não é um estrangeiro que o médium hospeda? Isso é uma pergunta reflexiva. Quando atende um espírito suicida que vive em situações deploráveis, ele não está dando de comer, de beber, vestindo, visitando na prisão da culpa aquele que está doente? Então aqui a gente começa a perceber que essa parábola ela não se aplica apenas às nossas atividades caritativas junto a nossos irmãos encarnados. Ela tem tudo a ver com a prática caritativa através da mediunidade, do exercício do intercâmbio espiritual. Então, quando o médium recebe, como aqui é citado, o espírito de alguém que cometeu um suicídio, que ele não sabe quem é, aonde foi que isso ocorreu, então é alguém que chega doente, necessitado, em deploráveis condições e com fome, sede, em termos de entendimento da vida espiritual e de agonias
que a própria forma de desencarnação pelo suicídio provoca. E o médium ali vai ser aquele que realiza a caridade dessa passagem bíblica da forma mais intensa possível, ao dar assistência a esse espírito. Sobretudo, lembrando aqui o final, quando reforça o aspecto de que ele está na prisão da culpa, e uma prisão das maiores, bem mais real para o espírito do que seria uma prisão em termos físicos, materiais. O médium é convidado a atender à necessidade dos desencarnados. Que estão com fome, com sede, nus, estrangeiros, na realidade espiritual. Quando o médium atende à necessidade dos espíritos, atende também às próprias necessidades. Vamos entender por que é feita essa observação. O maior benefício que tem a prática mediúnica, sobretudo nas reuniões em instituições espíritas onde essa prática é associada ao Evangelho do Cristo, é o fato de que, na medida em que através do médium aquele espírito é ajudado, o médium está resolvendo profundas questões com ele mesmo. Desde atitudes de um passado delituoso que o médium não se lembra e que pode ter sido até envolvido com aquele espírito que ele está atendendo agora, como também através de espíritos que podem ter sido, direta e indiretamente, prejudicados pelo médium, e agora ali está se dando a solução mais real e profunda possível, através daquele contato socorrista pela mediunidade. Não é por outro motivo que Ivone do Amaral Pereira, de hábito, recebia muito através da mediunidade dela espíritos ex-suicidas, que vinham ser socorridos e ajudados através da mediunidade dela. Ela que tinha sido suicida no passado, em mais de uma vez, e que agora, através da mediunidade, estava regularizando todas as questões do passado dela. A tal ponto que ela é considerada por Francisco Cândido Xavier como a heroína silenciosa, a médium que exerceu o mediunato, o mandato mediúnico de tal forma que voltou ao plano espiritual tendo completado plenamente os objetivos da sua encarnação. Então, quando o médium atende à necessidade dos espíritos, atende também às próprias necessidades, inclusive em termos de estabelecer uma linha de emoções equilibradas e mente em paz, que muitas vezes vai se prolongar durante toda a semana para aquele médium. Aquele médium enfrentando dificuldades, problemas pessoais, familiares, terá muito mais equilíbrio em enfrentar as situações depois do socorro mediúnico que ele faz semanalmente na casa espírita. Ele se sente muito mais habilitado a enfrentar as circunstâncias do mundo material. Então, não deixa de ser, de uma forma bem clara, um benefício de mão dupla. Ele está ajudando e ele também está sendo muito ajudado. Em uma visão psicológica, transpessoal, consciencial, são de dois tipos os pequeninos irmãos do rei. Os pequeninos irmãos do rei são aqueles que são alcançados pela caridade que Jesus especifica na parábola. Primeiro,
necessidade do chamado ego, o eu menor. O ego traz necessidade de ser alimentado, descendentado, vestido, curado, etc., para ser transmutado e transformado na luz essencial. Então vamos analisar aqui essa primeira necessidade que é resolvida perfeitamente na visão psicológica, transpessoal, consciencial dessa parábola. Então, aquele a quem Jesus narra como eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, e as demais outras colocações, pode ser visto numa perspectiva psicológica, consciencial, pode ser visto como sendo a base das necessidades transitórias de todos nós. Até o momento em que o Evangelho do Cristo ainda não penetrou plenamente no nosso íntimo, a gente sente sede, fome e tem necessidades de coisas materiais que representam, em essência, necessidades ilusórias, as quais, em termos espirituais profundos, são imposições do ego, do personalismo que a gente precisa trabalhar e transcender, porque ele é a grande causa, a raiz, de fato, dos problemas maiores que nós trilhamos na nossa caminhada evolutiva. Inclusive, em termos assim, de uma rápida compreensão, o ego surge justamente a partir do momento em que, utilizando o livre-arbítrio, nós nos distanciamos das leis de Deus para estabelecer caminhos, escolhas pessoais que afrontasse a base da lei de Deus, que é o amor, julgando que encontraríamos caminhos mais rápidos para ser felizes. É aí onde surge o ego. Mas a gente vai entender um pouco mais isso ao longo dos próximos slides. O ser humano é composto de essência e ego. Self e ego, o lado luz e o lado sombra. O ego necessita ser iluminado pelo lado luz. No caso da mediunidade com Jesus, quando o médium atende à necessidade de um espírito sofredor ou causador de sofrimento, está iluminando o seu ego, alimentando e descendentando, curando-o. Está na página 114 do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Vamos entender aqui de uma forma mais fácil a compreensão desse texto. Então, nós somos compostos de uma forma sintética e racional à luz da psicologia de eu profundo ou self e ego. O self ou o eu profundo como sendo aquela parte no nosso psiquismo associado à luz, associado à divindade em nós. E o ego associado a esse aspecto sombra, que é o resultado dos caminhos que optamos de afastamento às leis divinas. A prática da mediunidade com Jesus projeta luz, despertamento desse eu profundo, na medida em que ele vai trabalhando de uma forma bem consciencial a certeza da imortalidade da alma, a compreensão do funcionamento da justiça de Deus e de suas leis, e nisso aí, esse ego vai perdendo o seu aspecto sombra, vai diminuindo o seu peso de imposição ilusória e criadora de sofrimento para nós mesmos.
A lei de justiça será cumprida com o suporte da lei de amor, que nos convida a amar o próximo como a nós mesmos, para usufruirmos o direito de sermos felizes. Isso somente poderá ser conquistado por meio das ações conscienciais. Vamos enfocar agora com mais detalhe a questão. Então, na medida em que o exercício da mediunidade, como estamos estudando associado ao Evangelho do Cristo, projeta luz dentro de nós e tira o véu de morte, de sombra, que a conjuntura do mundo materialista e o nosso ego estratificado no confronto com as leis de Deus vai perdendo força, nós começamos, na medida em que essa consciência profunda desperta, a ter atitudes e ações conscienciais. O que é isso e por que a necessidade dessas atitudes conscienciais? Porque assim, fora do despertamento espiritual, que a doutrina espírita nos convida veementemente, todas as nossas atitudes, mesmo aquelas no campo do bem, têm resquício de egoísmo. A pessoa ajuda o outro, mas lá dentro dela, disfarçadamente, há algo em termos de que eu poderei necessitar de ajuda e aquela pessoa que eu estou ajudando vai poder me ajudar. Isso é ego. Isso é, de certa maneira, uma brecha de imperfeição na nossa própria ação do bem. E para que isso não ocorra, é imprescindível que um nível de consciência espiritual mais profundo em nós esteja tomando conta das nossas atitudes, ações e comportamentos, onde a gente age com a perfeita nitidez de que está sendo intermediário das ações do bem, não porque a gente é espírito elevado, mas porque a gente agora acordou para a realidade das leis de Deus e está agora se permitindo ser transformado por aquilo que nos é colocado no Evangelho, na proposta renovadora do Cristo. Isso só vai acontecer na medida, como muitas vezes nós estudamos aqui no curso de Joana de Ângeles aos domingos, só na medida em que o nosso eu profundo vai acordando através do exercício da meditação reflexiva, da percepção da realidade material de uma forma aonde a ilusão do imediatismo que éramos tanto extingados a fazer está sendo superado. Aí as nossas atitudes começam a ser mais conscienciais. A gente faz algo aonde a presença da mente, do nosso pensamento, da nossa ação e do nosso espírito se conjuga ao mesmo tempo. Então eu estou ajudando e estou ajudando porque eu gosto e me sinto bem em ajudar. Eu não estou ajudando depressa porque não me sinto bem em fazer aquilo ou por não ter certeza se o resultado daquela ação boa minha vai realmente resultar mais adiante em uma ação benéfica, mas porque eu me entrego naquela ação mente, corpo e espírito. Essa é a atitude consciencial. O que representa o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos? Porque Jesus deixa bem expresso isso na parábola. E aqueles que estão à minha esquerda, que são os bodes, vão para o diabo e os seus anjos. Representa o estado daqueles que se entregaram ao ego, simbolizado pelo diabo, e aos sentimentos egóicos, que são os anjos do diabo.
Então, na percepção psicológica, consciencial espírita, os valores da parábola ganham uma compreensão bem diferenciada. Sobretudo porque nós já trazemos um alicerce indispensável. E o alicerce indispensável que a gente traz é de que o diabo, em termos de entidade opositora a Deus, e que só teria por meta desviar ao máximo a criatura humana de ser salva pelo Cristo, isso já foi resolvido em nós. A gente já tem certeza absoluta que se o diabo existisse, como é proposta tradicional da igreja, a bondade, o amor e a misericórdia infinita de Deus não existiriam. Ou a pessoa tem Deus como sendo o infinito das perfeições e das virtudes, e aí esse diabo ganha o entendimento da simbologia e dos valores que a doutrina espírita nos propõe as reflexões, ou existe o diabo, os seus anjos em termos literais, e Deus é imperfeito, a justiça e a misericórdia divina deixam a dever, porque deu campo ao surgimento de filhos destinados ao sofrimento ou à morte eterna, quando Deus, na sua presciência, que a presciência é Deus ter a percepção de algo antecipadamente, a presciência de Deus foi por água abaixo. Ele teria dado surgimento a filhos destinados à perdição. E a gente sabe que a lógica, o bom senso, o uso da razão e a compreensão dos ensinos do Cristo, à luz do Espiritismo, já resolveu isso. Não é assim que as coisas se apresentam. Então, o que representa o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos? Então, o fogo representa a consciência em desequilíbrio grave, a consciência culpada. O ardor, que é figurativo na parábola, tem a ver com o nível de choques emocionais, mentais, conscienciais do espírito em condição de culpa com ele mesmo. E depois continua dizendo, representa o estado daqueles que se entregaram ao ego, as pessoas que, mantendo um absoluto desinteresse pelos valores espirituais, cultivaram exclusivamente objetivos e metas materiais, transitórias e dos prazeres estritamente físicos. Com tais atitudes, estabeleceram tal energia intensa no seu ego que representa justamente esse estado de adversário às leis de Deus, que é o próprio diabo. E os sentimentos egóicos são os anjos. Os sentimentos egóicos vão se estabelecer em uma variedade bem grande, na vaidade, no orgulho, que vem do egoísmo, e todo o seu campo de desequilíbrios emocionais e sentimentais que a criatura humana é tão acostumada a vivenciar. É esse entendimento. Agindo de forma egoística e egocêntrica, cedo ou tarde produziremos o conflito consciencial, gerado pela culpa e remorso, e por consequência, o sofrimento que produz uma ilusão de eternidade, simbolizada pelo fogo eterno. Aqui mesmo, durante a encarnação, há situações que, por exemplo, a gente, quando contrai
uma doença de certa gravidade, por exemplo, uma dengue, em que está naqueles dias de febre intensa e dor de cabeça forte. Naqueles momentos em que o estado febril está intenso, ele pode nos parecer como isso não vai terminar nunca. Porque o estado de desassossego, de desarmonia e de dor que realmente pode representar uma doença, mesmo não tendo um aspecto de estar ocorrendo há meses, mas só dias, como no caso de uma dengue, dá a impressão que isso não vai acabar nunca. Agora imagine quando esse tipo de circunstância ocorre com o sentimento de culpa de espíritos em erros graves e que estão desencarnados e não têm nem noção exata disto. Para eles é a eternidade, não vai acabar nunca. É por isso que nos casos daqueles espíritos que se permitiram o crime mais grave da criatura humana, que é o suicídio, envolve-se num nível de sentimento e de consciência de culpa que não termina. Ontem mesmo, quando eu estava fazendo uma palestra no Emmanuel sobre o livro Recordações da Mediunidade, e tem um caso lá, num dos capítulos do livro, que se intitula Complexos Psíquicos, que narra a experiência de Ivone Pereira quando ela foi convidada a ajudar um parente dela que estava muito doente no Rio de Janeiro. Ivone estava em Minas e foi para o Rio de Janeiro. Quando ela chega lá, esse parente dela tinha sido diagnosticado com úlcera do duodeno, e num nível de muita gravidade que a tendência era piorar. Mas quando Ivone chega na casa desse parente dela, ela nota logo que, fora a doença física que existia, esse parente estava no quarto onde ele estava tentando se recuperar, com a presença de dois espíritos pior do que ele. Um deles era um espírito de um ex-escravo negro que estava padecendo muitas dores de um câncer que tinha morrido através o desencarne dele tinha sido um câncer no estômago. Então, e ele estava ali dentro do quarto, deitado. Fisicamente ninguém via, mas Ivone, quando chegou, foi logo que ela viu. E o outro era uma circunstância pior ainda. Era um parente, um primo desse parente de Ivone, que houvera 2 anos atrás desencarnado por suicídio, não tinha a menor noção disso e estava lá no quarto, porque de certa forma tinha havido uma atração magnética entre os parentes, e ele estava lá. E veja a situação dele, já tinha se passado 2 anos do suicídio, e Ivone, quando viu ele lá, era ele na maior agonia, tendo ânsias de vômito. Ele tinha falecido por ingerir formicida. Depois de 2 anos, esse espírito continuava preso ao momento da morte do corpo, onde ele tinha ânsias de sufocação, de vômitos, querendo vomitar o veneno que tinha engolido, achando que ainda estava encarnado, sentindo dores, e ali dentro do quarto. E aí, quando Ivone chega lá, através de prece e da ajuda do guia espiritual dela, aquele primeiro espírito que cometeu suicídio é levado para ser tratado através da mediunidade no grupo espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, onde Francisco Cândido Xavier trabalhava na época, onde ele estava em Pedro Leopoldo. Então, esse espírito que cometeu o suicídio, ele foi ajudado até de forma rápida, 1 ou 2 dias após Ivone chegar lá. Mas o outro espírito requereu de Ivone um tratamento bem demorado,
né, o guia dela, o espírito Charles, que tinha sido o pai de Ivone na encarnação anterior, orienta ela que aquele espírito tinha que ser evangelizado, doutrinado, paulatinamente, para depois poder ser socorrido. E aí Ivone, toda noite, quando ia dormir, se desdobrava, encontrava-se com o espírito que estava no quarto. Esse espírito achava que estava dormindo na casa dele, porque essa casa do parente de Ivone era uma casa que tinha sido recém-construída, em cima de um casebre, aonde esse negro houvera vivido. Só que para ele, o casebre era o mesmo. O psiquismo dele estava tão preso ao período em que ele viveu, apegado às coisas. Ele era um negro que vivia de plantar hortaliças, de vender hortaliças, de criar algumas galinhas, de viver assim de uma forma muito rústica. Só que para ele não tinha acontecido nada. A casa tinha sido derrubada, tinha sido construída outra casa, e o psiquismo dele era de tal maneira forte que Ivone, quando se desdobrava, percebia a criação mental dele. A casinha velha onde ele estava. E aí começa a conversar com ele, se apresenta lá como uma freguesa, e aí vai paulatinamente levando ele a conhecer os ensinos de Jesus, e depois começar a dar noções de espiritismo. 2 meses depois que Ivone estava nesse trabalho aqui, esse espírito é socorrido, ajudado, e a situação logo em seguida é que o parente de Ivone começa a se recuperar rapidamente, porque a impregnação desses 2 espíritos dificultava e piorava a doença dele. Ele chega, concluindo essa observação, ele chega depois, Ivone diz, a ser operado, mas se recupera completamente. Até por uma orientação que foi dada pela mediunidade dela através de Bezerra de Menezes, que orientou que ele precisaria ser operado. Alguns de vocês talvez não saibam, Bezerra de Menezes também era um dos guias espirituais de Ivone, porque já tinha sido inclusive pai dela em outra encarnação. No ano que Ivone reencarna aqui no Brasil, que é no ano de 1900, é o ano que Bezerra de Menezes desencarna. Porque Bezerra de Menezes desencarnou também no ano de 1900. Esse fato que Ivone narra no livro dela foi em 1958, onde se deu essa ajuda que ela prestou. Então, a questão aqui, fechando o entendimento desse slide, é que o fogo eterno é esse fogo da consciência. Esse que eu retratei há pouco, que esse espírito suicida estava ali vivendo há 2 meses, há 2 anos, sem parar, relembrando e relembrando continuamente o instante da desencarnação dele. E só a partir dali foi que ele começou a ter a possibilidade de ser ajudado. Quando a pessoa está sofrendo, ela tem uma ilusão de eternidade, conforme nos ensina as obras básicas. Se houvesse inferno eterno, Deus não seria soberanamente justo e bom, onipotente e onisciente, porque ele criaria um ser para ficar eternamente imperfeito. Muitas vezes nós já temos ouvido esclarecimento em reuniões espíritas sobre isso, e já lemos também, como tem no livro Céu e o Inferno, e em várias outras obras espíritas. Mas veja, isso é um assunto que é tão importante a gente ler, reler, refletir, porque a gente traz no psiquismo nosso subsídios muito fortes desta encarnação e de outras, onde a gente acreditou no inferno, como tradicionalmente a igreja ainda ensina.
Hoje, com o conhecimento da doutrina espírita e sendo chamado ao uso da lógica, da razão e do bom senso, a gente entende perfeitamente que não, inferno não existe não. Diabo e Satanás não pode haver. Usando a lógica, a gente entende isso facilmente. Mas a questão aqui é que a gente precisa trabalhar a percepção consciencial disso. Profunda. Porque se a gente não fizer isso, lá dentro de nós ainda existirá medo, receio, ao ponto de, em momentos, ou chegando ao ponto de a gente estar prestes a voltar para o plano espiritual ou numa doença grave, esses fatores da memória do passado nosso, querer voltar e aí a gente ficar cheio de medo. Será que não existe mesmo não? Então é preciso que a questão de elucidatória de inferno, Satanás, adversário de Deus, a gente resolva ela profundamente. Para isso é necessário despertamento consciencial, que há pouco nós comentamos do self, do eu profundo, para assumir uma diretriz nova no nosso psiquismo. Porque o psiquismo nosso, em termos de mente ancestral, está tudo ele em cima de valores ilusórios e errados, em conflitos e em medo de morte. Quantas vezes nós não já teremos desencarnado no maior medo de que vai acabar e entramos no mundo espiritual inconscientes e voltamos, na maioria das vezes, inconscientes também para a reencarnação. Então isso está muito impregnado nas nossas experiências espirituais do passado. Enquanto a criatura não se assumir como um aprendiz da vida, filha de Deus, tentando afrontar a lei de justiça, amor e caridade, ela permanecerá no tormento por todo o tempo que durar sua rebeldia, produzindo muito sofrimento. Daí a ilusão de eternidade que cedo ou tarde a convidará a praticar as leis divinas. Pois não? As preces de nós encarnados, ou espíritos desencarnados, como suicidas, por exemplo, no livro de Ivone do Amaral, Memória de um Suicida, ele começa dizendo que os momentos de prece da família, dos amigos, para os desencarnados através do suicídio, provoca certo alívio. Você vai nos momentos um certo refrigério. Isso. E aí é que eu formulo a questão. Então, isso nos faz acreditar que a nossa prece, nosso agradecimento, possa trazer algum alívio aos espíritos desencarnados. É porque, segundo as leis de Deus, nós somos colocados na encarnação e fora dela para aprendermos a vivência da lei do amor, ajudando uns aos outros. E essa ajuda tanto se dá em termos materiais e espirituais, mais ainda, através da prece intercessória. Então, nós temos em Jesus, inclusive, como é colocado de forma reiterada nos Evangelhos, como o nosso maior intercessor, aquele que pede a Deus por nós diretamente. E nós, através da prece, podemos interceder uns pelos outros, dentro das possibilidades de conquistas espirituais que já tenhamos tido e da misericórdia de Deus, sobretudo. Então, quando a gente se lembra de alguém, um parente ou alguém querido, que cometeu um suicídio, exemplo,
essa lembrança, através das leis do magnetismo, das vibrações, alcança em termos de brisa suave ou de refrigério aquele espírito aonde ele estiver. Assim entre nós encarnados também. Do mesmo modo entre nós encarnados. No Evangelho segundo o Espiritismo, na parte final, onde tem o capítulo Coletânea de Preces, e lá a gente vai ter modelo, por exemplo, de preces por obsidiados, preces por um suicida. Vai ter lá um modelo e uma explicação sintética sobre a situação e a repercussão que essa prece pode ter. Então a gente sabe, e é um fato, que a prece intercessória, ela tem repercussão. E nós somos chamados realmente a intermediar por socorrer e ajudar uns aos outros, quer encarnados, quer desencarnados. Então, voltando aqui à compreensão, esse é o último slide que nós iremos. Pois não? Diz, Roseli. Eu estava procurando aqui, eu não me lembro se foi missionários ou obreiros, que fala da casa transitória. É Obreiros da Vida Eterna. Então, aquela passagem onde André originava, que eles adentram na casa e em socorrido dos espíritos que dá para socorrer, porque vai passar um grande fogo, né? E Exatamente. Ele narra que parece que é como se fosse raios caindo, né? Do alto e fazendo, devastando. Aí, assim, na minha concepção, na minha ignorância, da ideia de que há um extermínio ali daqueles espíritos, ou pelo menos do corpo material deles necessário naquele plano, né? Mas caiu a noção de que, de alguma forma, está sendo exterminado aqueles espíritos ali que não querem mais nada. Assim, não, eles colocam aquilo, a princípio a explicação importante é que, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, o psiquismo ostensivamente doentio é gerador de fatores atmosféricos, físicos ou espirituais devastadores. Exemplo, atualmente na Terra, nós estamos vivendo agora um período de perturbação psíquica das mais absurdas no Brasil e no mundo. Esse psiquismo ele é favorável ao surgimento de desastres ecológicos, atmosféricos, como inclusive já andou ocorrendo alguns anos atrás. Mas à medida que se intensifica um psiquismo doentio, entre nós encarnados vai gerar repercussões físicas. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, determinado local espiritual onde espíritos os mais desequilibrados possíveis, criminosos e viciosos e outros piores, estavam em um setor espiritual que favorecia, em termos de percepção para eles, desastres em termos atmosféricos, para aquilo que, como se diz, estava no nível vibratório em que eles se encontravam. Para eles aquilo causava medo, impacto, como se eles estivessem encarnados. Eram espíritos ainda muito presos a situações densas da matéria, do corpo espiritual denso, que eles estavam desencarnados do corpo físico, mas eles tinham um perispírito denso, onde a repercussão de fenômenos para eles perceptíveis davam até a impressão de morte, como se houvesse uma segunda morte do corpo espiritual, mas era impressão psíquica, não era uma realidade de fato. Mas aí, aliás, mesmo entre nós, fisicamente falando, a morte não é real. Mesmo quando a gente é atingido por um raio, um fenômeno físico que tira a vida, tira o corpo físico. O espírito se projeta numa realidade que continua. Então é preciso que a gente tenha esse entendimento. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, parece que o título, que é um capítulo que tem até o título O Fogo Devorador, algo assim, o título mesmo. E vai narrar essas circunstâncias desse campo espiritual denso,
porque mesmo ali havia um posto de socorro, de ajuda espiritual, como acontece na Terra mesmo. Por exemplo, num lugar, um centro espírita bem equilibrado, é um posto de socorro entre nós encarnados, à guisa daquele que é apontado lá no livro Obreiros da Vida Eterna, aonde pessoas, espíritos encarnados ou desencarnados são socorridos e amparados dentro de suas possibilidades. Mas a hora é chegada e nós depois iremos ainda continuar com esse assunto que não deu para concluir totalmente hoje. Vamos então para a prece, né? Pedir para a nossa irmã Roseli ser a intermediária da prece final.